Vida e Saúde já está de volta aqui com a quarta da saúde mental. Hoje a gente está com um assunto aqui que talvez seja o seu caso. Você sente a necessidade ou dificuldade de se comunicar com uma pessoa? É aquele perfil mais irritadiço, mais explosivo ou tímido? Nossa, eu tenho uma dificuldade de falar em público, de interagir. Tenho dificuldades aqui nos meus relacionamentos, não consigo me expressar, sou meio travado. Ou, eu sou explosivo mesmo, o que vem pra mim eu já bato e esse é o meu jeito. Você sabia que tem como a gente fazer uma mudança aqui na nossa mente, mudar também os nossos comportamentos? É possível sim mudar. Você não é a Gabriela que nasceu assim, vai morrer assim, não é, doutor César? Não, é possível mudar e a gente quer ter aqui a sua interação. Se você tem alguma dificuldade, comenta aqui com a gente, os nossos especialistas estão aqui e eles podem te dar um direcionamento, podem te ajudar a talvez mudar aquilo que tem te incomodado, que você quer melhorar por aí. O nosso telefone é 12 982660004, tá bom? Esse é o nosso contato do WhatsApp para você já mandar aqui a sua pergunta, que ainda hoje Dr. César e a doutora Rione vão responder aqui as suas dúvidas. Aliás, a doutora Rione Carvalho está aqui com a gente, ela é psicóloga lá da Bahia, né, doutora? Mais uma vez te agradeço aqui pela sua participação, viu? É um prazer, para mim é um grande prazer estar aqui para falar desse assunto tão importante, né, para a vida cotidiana, na nossa vida. Olha só, agora, doutora, a gente tem aí posso dizer que debilidades mentais ou psicológicas, elas são temporárias ou, não, essas debilidades, elas são para sempre, assim, não vou conseguir mudar. Como que a gente pode diferenciar essas debilidades mentais, doutora Rione? Tá, eu gostaria só de retomar um pouquinho aquilo que o doutor César falou sobre a questão de ter uma atitude de agir, né? Ok. Doutor, nós que atendemos casais e trabalhamos com famílias, uma grande queixa atualmente das mulheres não é aquilo que os esposos fazem, mas é aquilo que é necessário fazer e que eles não fazem. Entende? Então, há uma grande queixa nesse sentido. Então, quando a gente vê essa habilidade de agir, de ter uma atitude, uma ação, né, como é importante. Agora, quando você falou sobre isso, sobre essas debilidades, Flávia, vai depender muito da vida, da história de vida de cada pessoa. Agora, não quer dizer que você ter essa história de vida, você vai permanecer com essa história de vida, né? Eu gosto do Dr. Augusto Cury, que ele diz assim, que todos nós temos uma oportunidade e chance de escrevermos uma nova história de vida ou abrirmos uma nova página na nossa vida, né? Agora, nós, da forma como você falou que nós temos debilidades biológicas, nós temos debilidades também psicológicas. Agora, o mais importante é que eu me torne consciente de que elas... Primeiro, eu me torne consciente de que existem essas habilidades. Isso é muito importante. E depois, o meu empenho para adquirir essas habilidades. À medida que eu vou adquirindo essas habilidades, eu vou deixando as minhas debilidades, né? Então, é justamente o contrário. Agora, uma coisa muito legal, viu, Flávia, é que quando você vai adquirindo essas habilidades psicológicas, é fantástico, porque ao mesmo tempo você vai adquirindo muitos valores na sua vida. Entende? Aí você vai adquirindo os valores, por exemplo, da constância, da força de vontade, da bondade, da humildade, da gratidão, da coragem, perdão, sabedoria, firmeza, assertividade, bom humor, prestatividade e muitos outros valores. Então, ao mesmo tempo, você vai adquirindo então esses valores e você vai deixando essas debilidades, né? Às vezes a gente fica pensando assim, isso é uma debilidade ou eu já tenho a habilidade? Como é que eu vou saber disso? Aí eu vou exemplificar. Vamos supor que eu tenha
a habilidade psicológica da autoestima. E durante um mês, vamos supor, durante um mês tem um dia que eu fico triste, tem um dia que eu fico sem muita força de vontade, né? Porque a questão da autoestima está ligada a essa questão da ânimo, força de vontade, empatia com o outro. Mas vamos supor que você um dia, ou 2 ou 3 no mês, você amanhece com a sua autoestima não saudável. Mas que em 27 dias você amanhece bem, então o que quer dizer que você tem essa habilidade. Essa questão de poucos dias, isso é natural de todo ser humano, entende? Vamos supor, à noite eu chego em casa e recebo a notícia de que alguém que eu amo muito faleceu, um amigo e tal, ou que está com uma doença grave. Então, é natural que no outro dia essa minha autoestima ela não esteja lá assim tão saudável, né? Entende? É a mesma coisa, por exemplo, da socialização. Vamos supor que você tem essa habilidade da socialização, mas quando chega, vamos supor, uns dias você fica sem querer sair, você fica mais em casa, você fica mais introvertido, você fica... Mas isso é durante 2 dias, 3 dias, um dia no mês, então isso quer dizer que você tem habilidade. Agora, se eu fico 27 dias mal-humorado, sem querer sair, sem querer ver ninguém, então isso quer dizer que eu não tenho essa habilidade. É interessante... E é muito importante desenvolver. Né, Rione, é interessante, Flávio, você está falando aqui no começo do bloco, falando o pessoal de casa, né? Será que você tem alguma dificuldade no relacionamento social, né, familiar, enfim, com amigos, ou por ser muito tímido, ou por ser muito irritadiço ou impaciente? Então, uma coisa importante é você pensar que tem que tomar uma iniciativa para fazer alguma coisa para melhorar isso. Primeiro, você percebe que tem essa dificuldade. Segundo, você pensa, o que eu posso fazer? O que existe disponível para me ajudar? E terceiro, você dá esse passo, começa a fazer esse passo. É assistir um vídeo, é ler um livro, é fazer uma terapia, é ter aconselhamento. Então, você começa a fazer. Agora, também é importante pensar que a gente não tem que ter todas as habilidades que as pessoas têm. Não tem que ter, né? Eu acho que Deus deu a capacidade para cada um de ter esse e aquele talento, né? Então, acho que fica menos estressante se eu começar a pensar dentro dos talentos que eu acredito que Deus me deu, o que eu posso aprimorar, como é que eu posso melhorar, em vez de você se comparar com outra pessoa. Não faça comparações, minha irmã consegue, eu não consigo, meu pai, enfim, comparações em geral são infelizes, porque você pode ser deficiente num certo tipo de habilidade, mas você é ótima em outro aspecto, e aquela pessoa que você admira muito, que tem uma habilidade que você não tem, ela é péssima em outra coisa ali, né? Então, é importante. Uma última coisa desse comentário agora é que naquilo que você não tem muita habilidade e você quer melhorar, sabe uma coisa que ajuda? É você reconhecer a sua limitação. Então, quando a gente reconhece a limitação, a gente relaxa. Quando a gente não aceita a limitação, a gente se estressa. Né? Então você reconhece que você tem uma limitação e isso vai te relaxar e aí você pergunta, tá bom, talvez eu nunca vou conseguir, vamos supor, você é uma pessoa muito tímida, a timidez é diferente de introversão, timidez é uma coisa doída para a pessoa, introversão não é doído, né? Então como é que você pode melhorar? Pode melhorar a timidez? Claro que pode melhorar, pessoas muito tímidas podem sair da timidez, embora não vão chegar lá naquele ponto de ser super extrovertida, mas saiu da timidez, já não está sofrendo mais com a timidez, né? Então, aceitar a limitação, paradoxalmente, né? Aceitar a limitação ajuda a vencer um pouco essa limitação, né? Em vez de ficar brigando com você ou se depreciando porque você não consegue isso, não consegue aquilo, para de se depreciar, isso já vai ser um grande alívio para a tua vida, né? Olha só, agora doutor César. Oi, doutora Rione, pode comentar. Tem uma coisa bastante interessante, como você disse, falou, que realmente nós temos que aceitar. Agora,
existe uma estratégia na psicologia que é: eu aceito com conformismo ou eu aceito com compromisso, entende? Então, eu aceito que eu sou tímido, mas eu aceito com conformismo. Eu sou assim mesmo, como a Flávia falou, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Mas existe aquele que aceita, porque o que o senhor falou foi muito importante, é que a gente aceite que existe aquela dificuldade. É o primeiro passo, se torne consciente disso para que a gente melhore. Mas é o aceitar com compromisso. Qual é o compromisso? O que é que eu posso fazer para melhorar nesse sentido, né? Aí o senhor já deu algumas dicas aí, ver vídeos, ler livros, né? Então, tem várias estratégias que a pessoa pode usar para melhorar a própria terapia e assim por diante. Olha só, gente, agora essas debilidades, elas não definem uma pessoa, né? Mas elas são complexas e multifatoriais. Elas podem envolver fatores genéticos também, fatores ambientais e sociais. Vou jogar essa para o Dr. César. Sim, você sabe que alguns neurocientistas falam que daquilo que a gente é como ser humano, em termos de personalidade, 40% é genético. Né? Então, às vezes, a gente não gosta de um comportamento do nosso pai, da nossa mãe, e pode demorar tempo a gente perceber que a gente tem um comportamento parecido ou muito igual ali, né? Claro, eu não vou ter o comportamento igual do pai do meu vizinho lá, enfim. Eu vou pegar, a criança, ela pega as coisas boas e ruins do pai e da mãe, do que ela vê no pai e na mãe. Então, daquilo que a gente é, daquilo que a gente vai se tornando como pessoa, 40% tem a ver com genética. E os outros 60% é aprendido. Aprendido aonde? Na escola, com a vovó, com o vovó, com o papai, com a titia, com o irmãozinho, né? Você vai aprendendo nessa interação ali afetiva na família onde você vai passando os primeiros anos da infância. Então, quer dizer, alguma habilidade social, ela pode ser de origem genética? Pode, né? Você tem um indivíduo que ele tem uma habilidade, por exemplo, eu tenho uma habilidade, Deus me deu uma habilidade para escrever, né? E minha filha pegou essa habilidade, ela também gosta de escrever. Já é diferente do meu filho, né? Que tem outra habilidade, né? Que nós não temos, né? Então, em parte é genético, em parte a gente vai desenvolver um pouquinho mais ali. Né, Rione? Quer comentar alguma coisa, doutora Rione, sobre isso? Aí, nessa questão que o doutor César falou, então, isso é muito bom, porque a gente vai perceber que 60% depende da gente. Então, isso é muito bom, né? Porque, às vezes, as pessoas ficam... nós ouvimos muito, né, doutor César? Não, isso é de família, é assim mesmo, nós somos assim, né? Então, aí está mostrando que 60% é aprendido e pode ser desenvolvido. Aí entra aí outra habilidade, uma outra habilidade, que é a questão da autorresponsabilidade que cada ser humano tem, né? Então, dois fatores são muito importantes para esse desenvolvimento, que é a questão de a consciência e o empenho para isso, né? É por demais importante. Isso está ligado ao sentimento de felicidade, porque quando você vai se desenvolvendo, isso vai trazendo em você um sentimento de bem-estar psicológico, bem-estar emocional, né? Que é uma coisa maravilhosa. Então, a gente vai passando a desfrutar disso, vai passando a desfrutar de felicidade. Às vezes a gente diz assim, não, aqui não tem felicidade. Mas tem uma felicidade, a gente não tem uma felicidade plena que esperamos ter um dia, né, na eternidade. Mas aqui a gente pode ter sim. Legal, olha gente, agora essas pessoas, né, que talvez tenham essas debilidades, elas podem enfrentar diferentes desafios na vida, seja na escola, no trabalho, nos relacionamentos. Mas com apoio e recursos adequados, a gente pode conseguir ajudar essas pessoas a enfrentarem de maneira diferente essas debilidades, né? Eu vou colocar essa para a doutora Rione explicar para a gente como que a gente pode enfrentar, então, essas dificuldades, doutora? Olha, é tão importante essa questão desse enfrentamento, e as escolas... deveriam ter nas escolas, no currículo, né? Não só da escola, mas dos colégios, das universidades,
ter no currículo justamente disciplinas psicológicas que elas pudessem ajudar a pessoa a ela vencer essas debilidades, né? E isso, ela bem na infância, seria interessante que tivesse no currículo, já começando desde a infância, porque isso evitaria muito sofrimento e muitos males para o ser humano, né? E aí teria essa questão dele desenvolver como seria importante que nós tivéssemos esse conhecimento, né, que desde criança a criança soubesse e aprendesse a como lidar com essas dificuldades dela psicológica, e a gente não teria aí tanta depressão, tanta ansiedade, tanto suicídio, né? Porque nós estaríamos trabalhando de uma forma muito especial na prevenção, né? Nós falamos muito em educação emocional hoje, mas praticar é pouco, ainda é muito pouco. Falamos sobre psicoeducação, mas na verdade, na prática isso é pouco. Nós no consultório, muitos colegas meus, até que estão me ouvindo, e doutor César, nós praticamos essa questão da psicoeducação, né? Nós temos geralmente uma sessão terapêutica de 1 hora, nós pegamos alguns momentos, eu geralmente pego assim 15 minutos, justamente para trabalhar a psicoeducação, ou seja, ensinar ele conhecimento da psicologia para que ele possa adotar na sua vida e ter uma vida melhor, uma vida mais tranquila, e não só ter uma vida melhor e mais tranquila, mas também proporcionar àqueles que estão ao seu redor uma vida também melhor, né? Então, é muito importante essa questão dele procurar isso na psicoeducação. Quantas vezes eu já passei vídeos de Dr. César, né? Para que meus clientes assistam, e na próxima sessão nós comentamos. Aqui a Novo Tempo tem feito esse trabalho maravilhoso. Então, é uma questão das pessoas também se tornar consciente e ela se empenhar, né? Procurar vencer essas debilidades para que ela não sofra tanto, ela tenha uma vida mais feliz, ela tenha um bom humor e também proporcionar aos que estão ao seu redor. Porque habilidades, ela diz, é progresso, é desenvolvimento, né, e crescimento. Então é como se fosse, nós podemos comparar com uma planta, né? A planta você planta, ela floresce, daqui a pouco ela cresce e ela dá frutos. E a palavra de Deus diz assim, uns dão 100 frutos, outros dão 70 e outros dão 30, mas todos dão frutos. É o que o Dr. César falou, nem todos têm todas as habilidades, mas algumas nós vamos ter. Então Deus não exige que todos nós demos em proporção 100% de frutos, mas ele exige que todos nós demos frutos. Inclusive, uma vez em sua caminhada, né, ele tem uma questão bem interessante, ele ia caminhando e ele vê uma árvore e ele se aproxima, ele está com fome, os discípulos estão com fome, e ele se aproxima e ele olha para aquela árvore e aquela árvore não tem frutos. E ele pergunta, para que serve uma árvore sem fruto? Sem frutos, para ser o quê? Queimada e jogada fora, entende? Então, nesse sentido, é muito importante e nós devemos continuar trabalhando. Nós, Dr. César, eu também, nós trabalhamos quase todos os finais de semana fazendo palestra, fazendo mesas redondas, justamente trazendo esses conhecimentos. E também, Rione, é muito bom quando a saída alguém diz para a gente, olha, você falou algo que eu nunca tinha nem pensado, nem tinha ouvido falar sobre isso. Como foi bom esse conhecimento.
esse conhecimento mudou a minha vida, esse conhecimento me deu paz, entende? Então, isso é muito importante. E também, Rione, aquela árvore que não está dando fruto, às vezes se podar, botar um pouquinho de adubo ali natural, né? Ela pode começar a produzir fruto. Então, você que está em casa, que não tem uma habilidade que você gostaria de ter, não desanime não, sabe? Eu já falei aqui, não se compare, né? Mas toma uma iniciativa. Eu gostei de uma coisa que ela também falou, que foi a questão da autorresponsabilidade. Quer dizer, quem é responsável pela sua saúde? É você mesmo, a não ser que você seja uma criança, aí é seu pai e sua mãe, né? Mas se você é um adulto, vai correr atrás, vai procurar uma ajuda dessas várias formas que a gente falou para você poder desenvolver uma habilidade que é possível desenvolver na sua vida. Olha só, gente, e não é plano de Deus, né, doutora, que a gente sofra. Ele mesmo disse que é necessário que a gente viva livre das emoções prejudiciais. E o plano de Deus é que a gente tenha vida em abundância. Jesus, ele não disse que a gente iria se livrar desses problemas sozinhos. Pelo contrário, ele foi enfático ao falar da importância de ter uma conexão com Deus, com as pessoas, porque esses relacionamentos, eles são essenciais para a gente viver feliz e para que a gente tenha também saúde. Agora, quais são os principais desafios aí que você de casa enfrenta para cuidar da sua mente, das suas emoções? Eu quero aproveitar esse espaço para oferecer aqui a revista Esperança Sentimentos, que é uma excelente ferramenta para te ajudar a cuidar da sua saúde emocional. Aqui você vai descobrir como gerenciar o estresse, a ansiedade, melhorar o seu humor, o bem-estar, aumentar aí a sua autoconfiança, autoestima, desenvolver relacionamentos saudáveis, lidar com traumas, conflitos emocionais. Olha, você pode ter esse material aí na sua casa, de graça, para mudar a sua vida para melhor, hein? A gente está falando disso aqui. E para você ter acesso a esse material, é só você ligar para a gente. O nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou se você quiser, você pode pedir pelo WhatsApp. É só mandar uma mensagem para esse número, 12 98244 4449. Vou repetir, 12 9244 4449. E com essa revista Esperança, você vai ter recursos para superar qualquer obstáculo. Olha só, a gente vai fazer um rápido intervalo agora, mas doutora Rione continua aqui na nossa conversa, doutor César também. A gente vai falar mais sobre esse assunto de como desenvolver, né, essas habilidades, como enfrentar essas dificuldades também. E lembrando que você ainda pode mandar suas dúvidas aqui, os seus relatos de como você tem administrado isso aí na sua vida pra gente, e a gente vai comentar aqui depois. A gente faz um rápido intervalo e volta já já.